Olá, meus amados e meus queridos irmãos, minhas irmãs, você que nos acompanha, você que nos assiste, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu quero cumprimentá-los a você, a sua casa, a sua família, toda a sua parentela na paz bendita, eterna e soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta paz venha permanecer, se estabelecer, continuar em nosso coração. Não só hoje, mas que seja para todo sempre. Queridos irmãos e minhas irmãs, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que nos está sendo dada. Agradeço também a você que tem tirado minutos do seu tempo para meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado, que o Senhor Jesus continue te abençoando. Queridos irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus nos diz que todo trabalhador é digno do seu salário. Muitas pessoas acham que pregar o evangelho é para pessoas desocupadas. Não, senhores. Pregar o evangelho é uma missão dada por Deus. Segundo, é uma forma de trabalharmos para o reino de Deus. Tão tal que a palavra de Deus nos compara como ceifeiros. Se somos ceifeiros, temos trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Temos uma ocupação. Temos algo nos esperando. Louvado seja Deus, para trabalharmos para o reino de Deus. Como em outras vezes já disse, eu sou contra as pessoas que pregam a palavra de Deus estipulando valores. A palavra de Deus não é comércio. A palavra de Deus é para ser pregada por amor a Cristo, por amor às almas que estão perecendo. E quantas almas já partiram precisando, necessitando de ouvir uma palavra da sua boca, e muitas pessoas se negam a ir porque às vezes cobram valor e às vezes a denominação que está fazendo o convite não tem condições financeiras de pagar o valor que essas pessoas estão pedindo. Isso eu acho o cúmulo do absurdo. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus pagou um alto preço pela nossa vida. Jesus nos tirou do lamaçal do pecado. Jesus derramou o seu sangue para nos dar direito à salvação. Então, o maior sacrifício foi de Jesus para nos dar direito à salvação. Eu sou contra o enriquecimento ilícito das pessoas. Porque, como já lhe disse, tem pessoas que usam a palavra de Deus para estipular valores, para botar o preço que eles querem para pregar a palavra de Deus, quando na verdade as almas estão necessitadas, estão carentes de ouvir a palavra do Senhor. Quem são essas pessoas? Louvado seja o nome do Senhor. E quem deve ir pregar esta palavra? Somos nós. Jesus poderia enviar os anjos à terra para pregar a palavra de Deus. Mas esses anjos somos nós que estamos aqui para pregar o evangelho. Então eu sou contra
totalmente contra, me declaro contra a oposição àqueles que pregam a palavra de Deus com sentido, com propósito de enriquecimento. Louvado seja Deus. Mas, de contrapartida, não sou contra você ser abençoado por alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Afinal, o pastor, o dirigente, o missionário, ele tem uma família. Ele precisa se alimentar. Ele precisa calçar. Ele precisa vestir. E muitos de nós não temos outra função. Não temos um trabalho, não somos empregados. O serviço que nós temos é pregar a palavra de Deus. É anunciar o reino de Deus. Então é necessário que esta pessoa que esteja pregando a palavra de Deus, que esteja se esmerando, que esteja se doando para pregar o evangelho, é necessário que se alimente do evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Com muita calma eu peço que você entenda o que é você ter uma vida estável, o que é você se enriquecer com a palavra de Deus. Então é necessário que venhamos contribuir com as nossas lideranças, afinal, como já disse, eles necessitam. Agora, existem muitas pessoas que desejam ou que não pretendem contribuir com a obra de Deus e ficam inventando desculpa para não abençoar a obra do Senhor. Louvado seja Deus. Muitas vezes, muitas pessoas imaginam que o missionário, que o pastor, ele deve viver uma vida de calamidade, uma vida mendigando. Não, não é desta forma que as coisas funcionam. Nós também somos filhos de Deus. Afinal, nós temos uma missão, como já lhe disse, de pregar o evangelho. E é um trabalho árduo, é uma missão dura. Louvado seja o nome do Senhor. Não é para qualquer pessoa. Então, o Senhor nos deu esse chamado, mas para isso requer de nós tempo. Nós temos que estudar, nós temos que elaborar esboço, nós temos que continuar envolvidos na obra de Deus. E para nós que não temos uma outra fonte de renda, é necessário que venhamos ser participante das coisas que o Senhor também nos dá. Louvado seja Deus. Então, meus queridos irmãos, eu quero que você entenda que trabalhar no reino de Deus não é para pessoas desocupadas. Trabalhar no reino de Deus é uma missão, é um trabalho também que nós estamos desenvolvendo ao reino de Deus. Louvado seja Deus. Então, nós devemos nos alimentar, nós devemos ser participantes das bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Nós sabemos que hoje tem se levantado muitas críticas, muitas pessoas com linha de pensamentos diferentes, porque muitos cristãos também têm dado espaço para que isso aconteça. Muitas pessoas totalmente têm enriquecimento, têm várias fazendas, tudo isso envolvendo a palavra de Deus. E como eu já lhe disse, eu quero que você entenda, o cristão não deve andar mendigando. Afinal, nós temos uma missão aqui na terra, é pregar o evangelho. Mas para não ficar apenas das minhas palavras, eu quero que você acompanhe comigo Gálatas capítulo 6 e o verso 6. Olha o que nos diz. Mas aquele que está sendo instruído, isso aqui é uma forma de ensinamento da palavra de Deus. E todo ensinamento requer tempo, dedicação. Você vai ter que se esmerar, você vai ter que estudar, você vai ter que gastar tempo.
porque isso aqui é um envolvimento que o ser humano tem diretamente com a palavra de Deus. Você não vai alimentar um rebanho com qualquer tipo de palavra. Você tem que estudar. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, como é que fica a questão do mantimento? Como é que fica a questão de você se vestir, de você se calçar? Tudo isso, meus irmãos, nós temos que analisar. Nós temos que prestarmos atenção, porque as pessoas que estão envolvidas no ensinamento da palavra de Deus, eles também têm necessidades físicas. Louvado seja Deus. Então veja bem o que o apóstolo Paulo está orientando a nos fazer. Mas aquele que está sendo instruído, ensinado. Mas aquele que está sendo instruído, isso aqui, se ele está sendo instruído, como já lhe disse, tem alguém que está trazendo instrução para essa pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. E tem pessoas que dão bastante trabalho para a gente, que nos gasta muito tempo. Tem pessoas que é difícil, não é da noite para o dia. E nós temos esta missão aqui. Nós temos essa forma de trabalharmos aqui com estas pessoas. Mas aquele que está sendo instruído na palavra. Veja bem que o apóstolo Paulo está nos orientando. Mas aquele que está sendo instruído na palavra. Que palavra é essa? Palavra de Deus. Palavra do Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante. Meus irmãos, no mesmo tempo que eu penso em mim, eu devo pensar no meu próximo. Aquilo que eu almejo para mim, se eu estou sendo instruído por alguém, se esta pessoa está se gastando para me ajudar, para contribuir comigo, com o meu crescimento espiritual, louvado seja o nome do Senhor, é necessário que esta pessoa também faça parte de alguma coisa que eu estou sendo beneficiado. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja bem o que o apóstolo Paulo diz nesse versículo, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante. Louvado seja o nome do Senhor. Faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, da mesma forma, com a mesma condição, louvado seja Deus, que eu estou me esmerando, que eu estou gastando o meu tempo para ensinar alguém de acordo com a palavra de Deus, meus irmãos, é necessário que esta pessoa tenha consciência, que essa pessoa tenha total entendimento, louvado seja Deus, e que nos faça, irmãos, tem pessoas hoje que não sequer recebe a gente e muitos não oferecem nenhum copo de água. Louvado seja Deus. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que é dando que a gente recebe, é fazendo bem ao nosso próximo, é abençoando alguém que também somos abençoados. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero lhe dizer, não feche o seu coração para contribuir com a obra de Deus, mas veja também com quem você está contribuindo, com quem você está ajudando. Louvado seja Deus. Perceba, analise quem é a pessoa que está sendo participante do fruto do seu trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Porque hoje nos causa até uma certa forma, a gente fica, de certa forma, sem saber quem poder ajudar.
Porque quando muitas pessoas estão com sinceridades, estão fazendo as coisas com dedicação, tem outras fazendo relaxadamente. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário que nós venhamos ajudar os nossos instrutores, as pessoas que estão envolvidos no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é que ele disse, não deixe que o diabo tranque o seu coração para que você não ajude o seu pastor, seu missionário, o seu dirigente. Não deixa que isso aconteça. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Muitas bênçãos, às vezes, são retidas na nossa vida, porque a gente também tranca, fecha o nosso coração totalmente para contribuir com o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o apóstolo Paulo aqui nos aconselha, nos orienta, nos adverte, nos instrui, louvado seja Deus, que nós não devemos, de modo algum, desfazer, desconsiderar aqueles que estão nos instruindo, estão nos ensinando. Pregar a palavra de Deus também é uma forma de trabalho. Louvado seja Deus. E tem muita gente hoje dependendo de se manter única e exclusivamente da obra de Deus. Porque o que nós temos de pessoa que não tem um trabalho, não tem uma condição financeira para se manter, nós temos pessoas aí que não têm um emprego nenhum, são diretamente trabalhando no reino de Deus. Eu acho, meus irmãos, que esta pessoa também deve ser participante das coisas boas que o apóstolo Paulo está nos orientando. Por isso é que eu lhe digo, contribua, ajude, louvado seja Deus. Se você puder abençoar o seu pastor, o seu dirigente, o seu missionário, abençoe. Louvado seja Deus. Porque Deus jamais vai fazer você passar necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoe, não feche o seu coração. Abra o seu coração para Deus. Abra o seu coração para aqueles que estão ajudando você a crescer na vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Então é necessário que o ser humano permaneça ajudando. Louvado seja Deus. Mas para nós encerrar esta breve mensagem, eu quero mais uma vez ler este versículo, porque ele me chamou bastante atenção. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, louvado seja Deus, faça participante, louvado seja o nome do Senhor, de todas as coisas boas aquele que o instrui. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, minhas irmãs, você que está nos assistindo agora, você que está nos acompanhando agora, louvado seja o nome do Senhor. Ajude o seu semelhante. Ajude o seu próximo. Principalmente, aqueles que estão lhe ajudando no seu crescimento espiritual. Muitas vezes, nós estamos contribuindo com alguém, ajudando alguém a crescer na vida espiritual, mas você não sabe, você não analisa o que nós passamos no nosso dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor. Você não imagina que às vezes muitos deles, veja bem, muitos deles estão trabalhando para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas às vezes não tem o alimento suficiente para a família. Eu digo isso porque já aconteceu comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso eu já vivi na pele. Louvado seja Deus.
trabalhando no reino de Deus, envolvido no reino de Deus, e muitas vezes nós não tínhamos o alimento suficiente para nos manter. Louvado seja o nome do Senhor. Então medite, analise tudo isso que eu estou lhe falando. Que Deus o abençoe. Que Deus lhe traga paz e lhe dê muito entendimento com relação a isso. Fique na paz. Eu só peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Muito obrigado. Que o Senhor Jesus te abençoe.